Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolupapo. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a questão da aceitação, né? No geral, né, a aceitação da própria condição, né, da pessoa é um passo consciencioterapêutico, né, importante, né? A consciencioterapia basicamente é a forma de terapia, né, psicoterapia que é advogada pela conscienciologia, né? Então, por exemplo, né, se a pessoa for uma pessoa muito grossa, né, e ela não se perceber dessa forma como grossa, como é que ela vai buscar se melhorar se ela nem aceita aquilo que basicamente ela é, né? Então, o primeiro passo para uma consciencioterapia melhor, né, é a pessoa ela ter uma autoimagem mais precisa, né? E a partir do omniquestionamento, né? O omniquestionamento é a posição defendida por Valdo Vieira de que a pessoa deveria sempre se questionar acerca da realidade, né? E nisso aí inclui os próprios atos, né? E a própria autoimagem da pessoa, né? E a pessoa a pessoa justamente constantemente questionar, né, as próprias atitudes no sentido de ter realmente uma autoimagem mais fiel à realidade, né? É uma pessoa, né, que faz perguntas, né, do tipo assim: será que eu estou sendo grosso? Será que eu estou sendo leniente demais? Será que eu estou sendo um pouco crítico, né? Seria justamente o questionamento das próprias condutas, né? Mais precisamente, fazer isso, né, normalmente refina, né, o nível de exatidão entre a autoimagem que a pessoa tem, né, de si e aquilo que ela efetivamente é, né? E em algum momento, né, a gente vai se esbarrar, né, com a questão da aceitação da condição do outro, né? E a aceitação do outro exatamente do jeitinho que ele é, né, é o que permite que a gente passe, né, que a gente possa interagir melhor, né, com essa pessoa, né? Percebendo esses pontos fortes e pontos fracos de cada um, né? Vida chama os pontos fortes de trafores, né? Traço, força, e trafares, né? Os traços fardos ou os pontos fracos de cada pessoa, né? Então, percebendo esses pontos fortes e fracos, isso possibilita que a gente construa relações melhores, né? E até tenhamos, né, de alguma forma, como ajudar melhor uma outra pessoa, né? E, de certa medida, né, é uma boa ideia, né, procurar aceitar, né, as próprias limitações e as limitações alheias, porque a gente enfrenta, né, limitações, né, próprias da vida física, né, que muitas vezes a gente não tem como passar rapidamente, né, para as outras pessoas. Pesquisas de algumas décadas em, por exemplo, uma conversa de 30 minutos, né? Isso é basicamente fisicamente impossível, né? E esse é um dos maiores problemas, né, que muitos conscienciólogos enfrentam, né? Porque a pessoa está lá ao longo de vários anos pesquisando e aí vem uma pessoa e quer entender, né, o paradigma consciencial em 30 minutos, sendo que ela ralou, né, a outra pessoa ralou algumas décadas para conseguir ter algum nível de compreensão e o outro não tem como passar, né, em um encontro de 30 minutos tudo aquilo que foi aprendido, né? E você vai fazer o que com a pessoa, né? Se minimamente ela não tem interesse no que você tem interesse, né? Então seria no sentido aceitar as limitações alheias, né? Então, não existe a possibilidade, né, de rachar a cabeça de alguém, né, para fazer caber dezenas de milhares de páginas, sem que a pessoa minimamente queira ou se interesse por isso, né? E nesse sentido é interessante, né, aceitar as próprias limitações e as limitações alheias, né? E eu diria, né, que a gente chega a um período na história que as coisas estão acontecendo de um modo relativamente perigoso, né? A média do QI do brasileiro está hoje, né, na casa dos 82, né? Abaixo de 80 é considerado algum nível de retardamento mental, né? E essa estatística quer dizer que provavelmente metade das pessoas tem QI abaixo de 82, né? Ou seja, praticamente, né, metade da população não tem condições mínimas, né, de entender as ideias da Conscienciologia, ainda mais se ela não se interessar ativamente por este assunto, né? E você tem a questão, né, das oportunidades evolutivas, né?
Pessoas que levam a sério a conscienciologia, elas procuram gerar um maior número, né, de oportunidades evolutivas para todas as pessoas que se reconhecem imperfeitas e estão desejosas, né, de evolução, né, de evoluir aí, de acordo com o paradigma consciencial. Né. A ideia, basicamente, é compreender que cada um é de um jeito, né, e cada tipo de oportunidade pode ser criada para que a pessoa consiga evoluir, né, considerando as limitações pessoais, né, e as próprias virtudes e habilidades de uma pessoa, né, o que o Vieira chama de trafórese, né. Então, em alguns sentidos, né, se irritar ainda, né, pelo modo como as outras pessoas agem e pensam, eu diria que, de certa forma, isso é fruto de imaturidade ainda, né, imaturidade ainda, né. E se você percebe, né, que as pessoas, elas são imperfeitas, incluindo a si mesmo, né, e essas pessoas, e você mesmo, elas têm o direito, né, de não ser perfeitas, o mais lógico é não se irritar, né, com as nossas próprias imperfeições e as imperfeições das outras pessoas. Né. Não que você precise se acompliciar, né, com a imperfeição, mas que uma pessoa que se irrita, né, diante da imperfeição não costuma ser um bom professor, né, não ajuda o outro a aprender, né, a evoluir, né, a própria condição. Né. E a pessoa pode não ser nem um bom professor para si mesmo, né, nesse sentido. Né. E todos temos o direito, né, de ser imperfeitos, mas ainda assim, né, isso não te exime, né, da responsabilidade por assumir, né, as consequências da sua própria imperfeição. Né. E ao não aceitar, né, que os outros têm, né, esse direito, né, de ser imperfeitos, a tolerância e a paz, né, vão para o saco. A pessoa passa, por exemplo, a violar, né, o princípio da não agressão, né? Ela não tolera outra pessoa e, por vezes, até parte para a violência propriamente dita. Né? E algumas vezes não é nem mesmo uma questão de imperfeição, né? Mas algo no campo do neutro, né? Coisas que são no espectro da preferência. Né? Imagine que a gente, todos nós, né, temos as nossas preferências. Né? Tem gente que prefere estudar direito, né? Tem gente que não pode nem ver direito, né? Que não rola de estudar aquilo. Tem gente que gosta mais de engenharia, né? Outros de medicina, outros ainda de psicologia, né? Isso tudo está no espectro, né, da preferência e não necessariamente é um defeito da pessoa, né? E nesse sentido, às vezes a gente não entende, né? Mas que existem muitas escolhas, né? E opiniões que estão mais no espectro da preferência do que propriamente no espectro das virtudes e dos defeitos, né, das pessoas. Então, eu diria, né, que basicamente o coleguinha, né, ele tem o direito dele de ser cristão, o coleguinha tem o direito dele de ser budista, né? O outro coleguinha pode ser até materialista, né? E sem entender, né, que as pessoas são imperfeitas, né? Ou até mesmo, né, elas têm preferências diferentes, né? E que basicamente elas têm esse direito, né? São pessoas que, quando não entendem isso, né, elas se sentem no direito de violar o PNA, né? O PNA é como é chamado na ética libertária, né, o princípio da não agressão, que é um princípio que uma pessoa não deve nunca iniciar uma agressão, né, a outra pessoa. E fazer isso, né, violar o PNA, né, elas terminam causando diversas injustiças, né, muitas injustiças. O PNA, eu diria que é o princípio básico, né, mais basilar e mais fundamental da cosmoética. Né? E, de certa forma, há quem tente, né, manipular fiéis, né, de uma religião, de uma corrente ideológica, de um partido político. Há quem tente, né, manipular essas pessoas como massa de manobra, né, incitando de alguma forma a violência, ou no mínimo, né, incitando as pessoas a terem ódio umas das outras, né. Nesse caso, é particularmente útil, né, nesse sentido, sempre examinar as intenções alheias, né, a partir dessas condutas. Né. Um caso clássico na Bahia foi um jornalzinho, né, de determinada igreja evangélica e colocou uma mãe de santo na primeira página do jornal, chamando ela de macumbeira e incitando o ódio e a violência a milhares de fiéis. Né.
E que você procure persuadir, né, uma pessoa de uma dada crença pela palavra, eu considero ser algo perfeitamente aceitável, né? Mas tentar despertar o ódio e a violência, eu acho complicado defender isso, né? E eu diria que uma boa ideia, né? Ela não necessita necessariamente de um exército para defendê-la com violência, né? Pois ela, mesmo sem a violência, né, vai continuar sendo uma boa ideia, né? Uma boa ideia não necessita de defesa com o uso da violência, né? Então, chegamos a um ponto, né, que temos que entender um pouquinho, né, que procurar ser imparcial, né, inclusive a respeito dos próprios atos, né, ajuda a pessoa, né, de certa forma, a questionar se a gente está sendo justo e reto, né, com a gente mesmo e com os outros, né. Abraçar, né, nesse sentido, a imparcialidade, né, significa buscar a justiça e a retidão, né, nessas nossas relações diárias com as outras pessoas, né. E uma forma de agir muito recomendada por Valdo Vieira, né, pela Conscienciologia, é a questão do sobreparamento, né. O sobreparamento é quando uma pessoa analisa, né, uma situação sem paixões, né, vista de uma perspectiva mais ampla, procurando ver as várias visões, né, tentando alcançar, né, os pontos cegos, possíveis pontos cegos, né, e isso, segundo Vieira, né, torna possível tomar melhores e mais justas e mais retas decisões, né. E eu diria que um único viés, né, leva à questão da parcialidade, né. A parcialidade impensada, né, ela pode levar ao conflito, né. O conflito pode levar às insatisfações, as insatisfações podem gerar o ódio mútuo pode gerar intolerância, a intolerância pode levar à violência, e a partir daí a gente tem completa, né, o ciclo da violência, né? E tudo porque uma pessoa não aceita a si mesma como é e a outra pessoa como ela mesma é, né? As pessoas, elas têm o direito de ser imperfeitas, né? Elas não podem fugir das consequências daquilo que ela faz, daquilo que ela age. Mas ela tem o direito, né, de ser imperfeita. Então, temos algumas recomendações de filme, né, na arte, retratações da arte, nessa questão da aceitação, né. Por exemplo, mostra, na arte temos o filme, né, O Menino do Pijama Listrado, né, de 2008. É uma história, né, bem trágica, né, bem tocante. É uma história de não aceitação, né, em que uma criança, filho de nazistas, ela se relaciona com uma criança judia no campo de concentração nazista, né, em plena Alemanha nazista, né. E você tem também a história de Gandhi, né, que é uma história de como lidar de forma não violenta com a questão da imposição, né, a tirania, né, da violência. Você tem o Hotel Ruanda, de 2004, que é um filme baseado em fatos reais, né, sobre um gerente de hotel, né, em Ruanda, que abrigou refugiados, né, durante o genocídio, né, que ocorreu em 94. E o filme examina, né, essas tensões entre duas tribos, né, uma chamada Hutu e outra chamada Tutsi. E esse filme mostra justamente essa questão da não aceitação, né, no caso, meramente por pertencer a outra etnia, ocorria a intolerância e isso gerava a violência, né. Você tem também um clássico, né, chamado A Lista de Schindler, de 93, que é um filme que narra a história, né, do Holocausto, né, e o filme, né, mostra bastante a questão, né, da coragem e humanidade em meio à intolerância e ao preconceito, né. Então, pessoal, por hoje é só e nos vemos na próxima. E se você gostou, dá o seu curtir. Se você quiser comentar alguma coisa, comente e nos ajude aí. Valeu, obrigado, tchau, tchau.